Lentes desenvolvidas para cinema têm a estigma de serem caras e inalcançáveis para inúmeros filmmakers, sendo fadadas a locadoras ou produtoras de maior relevância no mercado. No entanto, essa fatia de filmmakers possui uma importância cada vez maior nessa engrenagem que é o audiovisual. A mais nova aposta nesse mar de opções cinematográficas baratas vem da chinesa Seven Artisans, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a série Spectrum. Meu nome é Bruno Massal e esse é o review das Spectrum 50mm T2.0 e 85mm T2.0 das Seven Artisans. Antes de continuarmos, vale ressaltar que a Seven Artisans não possui nenhuma influência sobre esse review e as lentes foram compradas com meu próprio dinheiro. No entanto, a empresa me procurou para saber a minha opinião sobre essas lentes e eu estou mantendo contato com eles. Se você quer aprimorar suas habilidades no mundo do audiovisual, a AV Makers tem a solução perfeita para você. São mais de 200 cursos e você vai aprender tudo, desde a pré até a pós-produção das mais diversas áreas do audiovisual, com cursos e formações completas em áreas como edição, cinema, produção de videoclipes, fashion films, documentários, eventos sociais, operação de câmeras, gimbals e drones, fotografia, dentre muitos outros, além de suporte direto com os nossos instrutores especializados. Você vai desenvolver suas habilidades e se destacar no mercado. E o melhor de tudo, com o cupom AVBMS99, você paga apenas R$ 99 por mês para ter acesso a todo esse conhecimento. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal da AV Makers e ativar as notificações para mais conteúdos como esse. A Seven Artisans surgiu em 2015, quando um grupo de entusiastas de fotografia chineses se encontraram para um jantar. Conversa vai, conversa vem, e alguns deles comentaram sobre a ausência de lentes baratas para rangefinders. E com isso, eles começaram a bolar um plano para suprir essa necessidade do mercado. Essa lente chegaria ao mercado em 2016, um ano após esse jantar, e Seven Artisans, na verdade, é uma referência aos 7 membros que ficaram desde a concepção original desse projeto. E qual é essa lente, você se pergunta? Nada mais, nada menos do que a M50 f1.1, essa lente que eu trago aqui. Essa foi a primeira lente que a Seven Artisans produziu, inicialmente em uma tiragem limitada de 100 unidades e depois em uma tiragem comercial industrial, inclusive estando disponível até hoje para venda. Após o lançamento da M50 f1.1, a Seven Artisans continuou focando em desenvolver lentes para flange curto, incluindo lentes para rangefinder e mirrorless. Em seu mote, eles não estão muito preocupados em produzir lentes clinicamente perfeitas ou que tenham um maior índice de nitidez. Eles estão, na verdade, preocupados em produzir lentes divertidas para você usar. Eis que nós chegamos a 2022, 6 anos após o nascimento da Seven Artisans. E a empresa decide colocar suas fichas dentro do mercado de óticas para cinema digital. E decidiu apostar tanto que anunciou 2 séries de lentes de cinema, quase que em conjunto, com ideias e públicos diferentes. A série Vision, desenvolvida para câmeras equipadas com sensores Super 35, como a Red Komodo, a C70 da Canon e a FX30 da Sony, e ela é super rápida, com aberturas indo até T1.05. Já a série Spectrum, apesar de mais domesticadas em relação à quantidade de luz que transmitem, são capazes de cobrir sensores full frame, como o da Canon EOS R5C e da FX6. Elas possuem essencialmente o mesmo corpo e design, com as suas diferenças sendo refletidas em seu projeto óptico. E aqui entram também algumas diferenças entre essas séries de lentes. A série Vision, desenvolvida para sensores Super 35, conta com 4 distâncias focais: 12mm t2.9, 25mm, 35mm e 50mm t1.05. Já a série Spectrum conta com apenas 3 distâncias focais diferentes: 35mm, 50mm e 85mm, todas T2.0. Em uma conversa com a Seven Artisans, eles informaram que não havia planos para expandir a série Spectrum nesse primeiro momento. Mais agravante ainda, a série Spectrum não está disponível em sua totalidade para todos os sistemas. Se você usa a Canon RF, apenas a 50mm e a 85mm estão disponíveis, e por algum motivo nem a Seven Artisans conseguiu explicar a ausência da 35mm. Todavia, para todos os outros sistemas você tem a disponibilidade das 3 distâncias focais. Uma das coisas que assustou um pouco
foi a construção das lentes. Não por serem ruins, mas sim pela inconsistência, mas vamos lá desde o começo. Quando as lentes chegaram e eu abri as caixas, eu fiquei positivamente surpreso. A apresentação é impecável, digna de um produto premium. Para vocês terem uma ideia, empresas como a Canon, Sigma e mesmo a Zeiss não dão esses tratamentos para lentes de cinema que custam no mínimo 10 vezes mais do que a 7-Artisans. Dentro da caixa vem a lente, um guia rápido com informações técnicas e o termo de garantia mundial de 12 meses. Além de um saquinho com alguns pezinhos para caso você precise adicionar peso à lente para estabilizar em um Steadicam ou gimbal. Eu queria aproveitar e abrir um parênteses aqui, e eu confesso que eu precisei pesquisar para que serviam esses pezinhos, já que eles são extremamente incomuns. Eu nunca havia visto isso antes. As lentes possuem um diâmetro frontal de 82 mm, com uma rosca interna que permite o uso de filtros circulares, o que as torna bem amigáveis para quem está subindo aquele degrau de lentes fotográficas para lentes de cinema. Mesmo com um diâmetro relativamente comum no mercado, mais uma vez a 7-Artisans tomou a rota do tratamento premium e incluiu uma tampa frontal de metal, que se fixa a lente por pressão, e não as tampas comuns de plásticos como presentes em lentes fotográficas. A tampa traseira já é de plástico, que apesar de não ter nada fora do comum, possui inscrições sobre a fabricante das lentes. Sendo lentes fixas para cinema, essas lentes possuem apenas os anéis de diafragma e foco, que são completamente mecânicos. Esses anéis possuem engrenagem de 0.8, o padrão da indústria cinematográfica, para maior compatibilidade com sistemas de follow focus, e estão localizados no mesmo lugar por todas as distâncias focais. Aqui entram dois fatores extremamente importantes. O primeiro é que, devido ao tamanho dessas lentes, o anel de íris fica muito próximo do corpo da câmera, e dependendo da sua câmera ou da gaiola que você utiliza, fica bem difícil controlar esses parâmetros de profundidade de campo ou quantidade de luz que está chegando ao sensor. O segundo fator é que o anel de foco também está próximo do corpo da câmera, mas numa posição um pouco mais confortável. Mesmo assim, acaba exigindo um pouco de ingenuidade e criatividade na hora de montar um acessório como o follow foco. Eu precisei, por exemplo, inverter a engrenagem do meu follow focus da Tilta, pois assim ela ficaria mais confortável na hora de utilizar. Por fim, mas não menos importante, a construção dessas lentes é um pouco inconsistente. Quando eu abri as lentes, os anéis de foco íris da 50mm t2.0 estavam em ótimas condições, sendo possível uma operação suave com a câmera na mão. Já o 85mm veio com um anel de foco um pouco duro, o que me deixou um pouco preocupado, mas com o uso constante dele, ele acabou dando uma maciada e hoje ele está em uma condição muito melhor do que quando chegou da fábrica. Não é um ponto a se preocupar, mas é um ponto que vocês devem estar conscientes para não se desesperarem igual eu fiquei desesperado. Lembram quando eu falei que os fundadores da 7-Artisans tinham uma mentalidade mais pro lado criativo das lentes? Pois bem, eles prezam tanto por isso que os gráficos MTF disponibilizados são muito confusos e não têm um padrão. Até parece que eles querem que nós utilizemos as lentes e tiremos nossas próprias conclusões, e é isso que a gente vai fazer agora. Para esses testes, nós utilizaremos a R5C em full frame, gravando em 4K. Nós estamos deixando o balanço de branco da câmera fixo e não mexeremos nele mesmo após a mudança das lentes, para detectarmos possíveis alterações de cor e outras inconsistências. Dentro do que podemos mencionar sobre a imagem que essas lentes produzem, não há nada fora do ordinário. Tanto a Spectrum 50mm quanto a 85mm são nítidas no centro e conforme você se aproxima das bordas, elas começam a perder resolução. Isso pode ser minimizado com o fechamento da íris, e em T8 você vai ter uma imagem nítida de ponta a ponta em ambas as lentes. Agora, para o teste de respiro de foco, nós iremos transicionar o foco da distância mínima até o infinito e voltaremos à distância mínima de foco. Para quem não sabe, respiro de foco é a habilidade que uma ótica tem para controlar o quanto os objetos alteram de tamanho de acordo com o seu ponto focal. E para esse teste nós faremos a transição da distância mínima do foco até o infinito e retornaremos até a distância mínima de foco. Começando pelo Spectrum 50mm. E agora com as imagens da Spectrum 85mm.
Nós podemos reparar que o respiro de foco em ambas as lentes é mínimo, sendo bem controlados em ambas as distâncias focais. Definitivamente eu já utilizei lentes mais caras que possuem um respiro de foco muito mais pronunciado do que essas lentes. Por fim, vamos falar do bokeh dessas lentes. Para esses testes, nós estamos aproveitando o cenário e colocando elementos atrás do stand-in para que possamos analisar a qualidade que o desfoque dessas lentes nos proporciona. Vamos falar de preço. A Seven Artisans não possui representação oficial no Brasil, portanto os valores aqui apresentados serão em dólar. A Spectrum 50mm t2.0 custa $380 e a Spectrum 85mm t2.0 custa $460. Essa faixa de preço é muito próxima de algumas lentes fotográficas modernas. Por exemplo, dentro do ecossistema da Canon, nós temos a RF 50mm f1.8 STM por $150 e a RF 85mm f2 Macro e SSTM por $499. Claro, não são lentes pensadas para o cinema, mas são alternativas especialmente para aqueles filmmakers que dependem de autofoco ou querem uma lente que tenha uma comunicação maior entre lente e corpo de câmera. Ainda assim, considerando os valores próximos, se você estava pensando em adquirir lentes por conta de autofoco, você automaticamente não estaria considerando a Seven Artisans. Ao meu ver, eu já vejo que a Seven Artisans Spectrum são alternativas ao mar de lentes vintage que estão aflorando no mercado. Você poderia considerar, por exemplo, um jogo de Leica R ou Canon FD, que te daria mais opções de distâncias focais e provavelmente um look mais bonito. No entanto, essas lentes no mercado de usados já estão com um valor mais alto do que a Seven Artisans e você ainda teria que se preocupar com a qualidade ótica da lente, possíveis revisões e possíveis modificações, como é o caso de um Cinemod ou mesmo de um rehousing, o que tornaria um kit muito mais caro que lentes modernas de cinema. Considerando o valor das Spectrum, eu acho que elas são opções hiper honestas dentro desse mercado para filmmakers. Melhor do que elas, talvez só gastando um valor mais alto para conseguir um kit intermediário de grandes fabricantes, como é o caso das ICP3 ou da Canon CNE, mas isso já vai te jogar a um valor pelo menos 10 vezes mais alto.